mas a pressão, né, da sociedade, da comunidade, porque, igual eu falei, eles têm que lidar com os pais. E muitas vezes acontecia que quando os pais souberam que essa temática estava sendo discutida com as crianças, eles tiraram as crianças do projeto. O Programa Esporte e Sociedade é um projeto de extensão da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto financiado pelo PUB, que tem como objetivo formar um canal de análise social sobre esporte e interação com o público interessado nesse tema. A entrevistada de hoje é a professora Eva Moura, da Charles University, da República Tcheca, e a entrevistadora é a professora do Instituto Federal Juliana Eloy, mestranda pela USP e membro do GPESP. Olá, pessoal, bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Juliana Eloy, sou professora de Educação Física do Instituto Federal de São Paulo, mestra em Educação pela USP e membro do GPESP, Grupo de Estudos e Pesquisa em Aspectos Socioculturais e Pedagógicos do Esporte da USP de Ribeirão Preto. Hoje eu estou aqui para mediar mais um episódio do projeto de extensão Sociologia do Esporte ao Público, Universidade e Comunidade em Diálogo, projeto coordenado pelo professor Renato Marques. O objetivo desse projeto é promover um canal de análise social sobre o esporte, dialogando com pesquisadoras, pesquisadores, profissionais do esporte, sobre temas relevantes que envolvem esporte e sociedade. Pode-se dizer que a ideia central do projeto é divulgar conhecimento científico produzido no contexto esportivo por meio de uma linguagem clara e acessível a toda a comunidade externa. O tema do episódio de hoje é esporte e questões de gênero, e para conversar com a gente sobre essa temática tão relevante, teremos a participação da socióloga Eva Soares Moura. Então, assistam agora a segunda parte da nossa entrevista. Mas é só isso. Então, eles trabalham, e a temática de gênero e sexualidade acaba por aí. Então, você pode ver nesse projeto que os alunos falam piadas que são, na sua essência, homofóbicas, ou eles excluem as meninas ficam no canto, os meninos ficam jogando futebol. E aquele profissional, aquele professor, educador que está lá, ele não intervém nessa situação. Então, isso não passa além disso. Então, você dá, sim, oportunidade de acesso para as meninas entrarem no projeto, mas aí a questão não é se elas participam, mas como. E você vê que elas, na verdade, não participam de uma forma, né, não se beneficiam, porque elas não... Porque, por exemplo, os meninos não deixam, então ela fica mais excluída né, do jogo. Aí isso afeta depois também a participação, a experiência delas. Então, sim, por um lado, o projeto trabalha com questão de gênero por reconhecer que elas deveriam ter acesso ao esporte, mas não gera impacto, além disso, mais amplo na, digamos, transformação social em relação à desigualdade de gênero. Não vai mudar o pensamento dos meninos, o esporte em si. A gente deixa a menina jogar, meninos vão perceber, vão mudar o pensamento, né, enfim. Não, o esporte em si não vai fazer isso. A gente pode reconhecer que sim, as meninas têm, ou os meninos, né, no caso, têm acesso, deveriam ter acesso, mas depois são eles próprios que podem contribuir a exclusão delas também. Então, esses projetos podem também, digamos, perpetuar, se essa é a palavra, ainda mais a desigualdade de gênero e exclusão das meninas. Aí você tem o segundo tipo, que eu acho que não é tão comum, mas o que eu vi, né, uma dessas ONGs era mais esse primeiro tipo, onde você via que mesmo os funcionários reclamavam, né, que tinha outros funcionários falando piadas e enfrentavam homofobia, agressão. Então, como uma dessas organizações dessa vai poder, né, passar um conteúdo para crianças se eles próprios não abraçam essa causa de uma forma, né,
não tem o ambiente de trabalho inclusivo, porque começa por aí, né? Primeiro você tem que entender a importância para você poder passar o conteúdo para a criança e educá-la, né? Então, esse foi o caso da segunda organização onde eu fiz, que se focava explicitamente na questão de gênero e empoderamento feminino e sexualidade. Então, fizeram oficinas temáticas, discutiram diversas experiências, identidades, tentando desconstruir heteronormatividade e em todas as atividades ter esse olhar mais sensível e inclusivo. Isso, sim, pode gerar um impacto mais positivo, mudar os pensamentos dos jovens, das famílias deles, e principalmente criar um ambiente onde os jovens queer se sentem bem-vindos. Então, a diferença que né, toda a estrutura da ONG, o profissional que está lá na ponta, a preparação para desse profissional para lidar com essas questões, para poder apoiar esses jovens, né? Então, a gente também, o que eu percebi com os jovens com quais eu falei, que tendo mais o ambiente mais inclusivo, onde eles se sentem bem para se revelar, para levar, por exemplo, a um evento, a namorada, as meninas levaram namorada porque se sentiam bem, os próprios coordenadores falaram, pode levar namorada também, namorado, aí elas traziam e se sentiam muito bem lá, então acredito que quando isso acontece, quando né, eles se sentem parte da comunidade maior através do projeto, porque vem outros jovens queer por exemplo, o que eles me falaram, não sou eu, tem mais pessoas como eu aqui, então eu me sinto bem porque tem companheiro, tem modelos e eles se sentem apoiados, eles se sentem protegidos e esse ambiente esportivo pode proporcionar isso para eles, mas não é toda ONG que consegue fazer isso, né? Então, eu espero ter respondido essa pergunta. Sim, muito obrigada, Eva. E pegando o gancho no que você traz, né? Em algum momento você tocou numa questão, né? Que o esporte em si ele não muda as práticas que reforçam as desigualdades de gênero ou que reforçam a discriminação com relação às sexualidades, né? E é muito comum a gente ouvir discursos que vão falar que o esporte salva, porque né, o esporte muda tudo, precisa de esporte ali naquela comunidade que vive, né, que se organiza de maneira que está numa situação de vulnerabilidade. Então, às vezes, tem essas receitas meio prontas, principalmente com o esporte sendo ali um antídoto, né? E você bem coloca que é fundamental ter uma formação, um processo formativo daqueles e daquelas que vão ofertar e oportunizar a prática esportiva, senão o efeito não acontecerá, né? E frente a isso, eu gostaria de te perguntar para você qual é o papel do esporte nessa proposta de enfrentamento às discriminações ligadas a gênero e sexualidade. Qual é o papel do esporte? Uhum. Então, eu acho que a gente tem que pensar que esporte pode ser uma ferramenta que consegue atrair os jovens, que nem esse setor, né, Esporte pelo Desenvolvimento e a Paz, ele trabalha muito com essa ideia, né? Você usa esporte como uma ferramenta, um tool, mas tem tem uma comunidade acadêmica que critica esse, digamos, positivismo que esporte é um remédio para tudo, né? Então, eu também me identifico com isso, apesar de
Eu acredito que ele pode mudar sim o pensamento, mas tem que, né, sempre tem que ser feito de uma forma mais, não sei, talvez mais sistemática, a gente abrir um diálogo. ah, então, você, por exemplo, vê uma ação e você para o jogo e você abre um diálogo porque aquela ação, aquele comportamento não é correto e o que isso significa e, né, então tentar intervir e não você não, porque se você não intervém, não reage como profissional, aquilo vai ser visto como normal. Então, aquela criança, aquele jovem vai continuar fazendo as piadas homofóbicas, vai achar que, né, que aquilo não pode machucar ninguém, que aquilo não é homofobia, né, ou enfim, aí você pode usar esporte como um ambiente para discutir essas normas também de masculinidade e feminidade. E, ahm, mas assim, você tá essa pergunta mais para no geral ou através dessas ONGs? Porque eu acho que ah, era mais através das ONGs dos projetos, não foi? Isso mesmo, mas pelo trabalho das ONGs que você identifica. Uhum, uhum. É porque, igual eu falei, o que eu aprendi com os profissionais é, você, para criar um projeto com essa temática, é um trabalho difícil. Você precisa se preparar para muita resistência da comunidade, dos educadores, famílias, escolas, que fazem muitas vezes parcerias com essas ONGs e os alunos, porque você às vezes tem aluno que não tem interesse em participar nessa atividade e não tem interesse de aprender sobre essa temática, porque ele, né, tem essa visão de que ele não quer, ele não se interessa, porque ele está lá para jogar bola. Então, também você tem que atrair esses jovens para discutir isso, né? Mas eu talvez gostaria de destacar o trabalho dos profissionais que trabalham nas ONGs e que lidam com tudo isso. Porque você precisa, né? Igual eu falei, pessoas que entendem, que têm a formação, que vão conseguir dialogar de uma forma adequada com os alunos, com comunidade, com escolas, com diretores, com os pais. E muitas vezes eu ouvi a frase: se a gente quer fazer isso, nós precisamos começar com nós mesmos. Porque uma das dificuldades foi integrar esses objetivos da ONG estabelecidos na prática. Então, você tem ONG que é comprometida com a promoção da igualdade de gênero e discutir a sexualidade também. Sim, enfrentar sim, comprometida essa palavra com o enfrentamento à discriminação ligada a gênero e sexualidade, mas você é, precisa incorporar essas ações e discurso inclusivo diariamente no trabalho, né? Então, o que eu vi no campo era o que as entrevistas revelaram que é complicado você às vezes fazer que os próprios funcionários acreditassem na importância das questões de gênero e sexualidade para o projeto ou até discutir acreditarem ou enxergarem necessidade de discutir essa temática com os jovens no âmbito do esporte, né? Então, às vezes, eles também acharam que discutir os direitos LGBT, ser isso como uma missão da organização, era algo que não deveria ser discutido com crianças, e mesmo que alguns educadores tivessem esse pensamento, resistissem essas normas dominantes sobre esporte, gênero, sexualidade, muitas vezes eles podem não ver a necessidade
de abordar esse tema, discutir com crianças, pode ser por talvez não medo, mas a pressão, né, da sociedade, da comunidade, porque, igual eu falei, eles têm que lidar com os pais. E muitas vezes acontecia que quando os pais souberam que essa temática estava sendo discutida com as crianças, eles tiraram as crianças do projeto. Então, você vê que tudo, né, você pode abordar esse tema importante como uma ONG, tentar mudar pensamento, contribuir à transformação social, mas você vê que essa sociedade heteronormativa que é difícil você fazer esse tipo de trabalho, também fazer parcerias com as escolas para incluir mais atores, né, mais stakeholders, digamos, porque muitas vezes eles também encontraram resistência nas escolas da comunidade, que as diretoras não queriam essas oficinas na escola porque tinha medo de que os pais, né, não iam gostar, enfim. Então, tem muitas barreiras você implementar esse tipo de projeto. Então, esse enfrentamento da discriminação ligada às questões de gênero e sexualidade é difícil. Eu acompanhei de perto esse processo e eu vi o impacto, o processo de avaliação do projeto, como que os jovens mudaram as falas deles, como que os educadores faziam as oficinas para discutir essas temáticas com crianças, com adolescentes, e também os desafios, né, que isso traz. Então, eu acho que é ainda muito difícil e esporte pode ajudar, mas também não vai, sozinho em si não vai, né, claro, não vai resolver, porque esporte em si é muito ligado também à heteronormatividade, né, normas tradicionais de masculinidade, então ainda a gente, apesar de todo o esforço que tem sido feito, precisa ainda trabalhar muito para se tornar um espaço inclusivo, né? Que reconhece diversas formas de ser e eu acho que isso é importante, não pensar como o esporte é algo que pode resolver né, esses problemas tão complexos. Certo, Eva. Obrigada pelos esclarecimentos. E quais foram as suas motivações e os desafios que você enfrentou nesse processo de realizar uma pesquisa relacionada à teoria queer no Brasil? Então, na verdade, verdadeira, a minha pesquisa desde o começo estava focada no empoderamento feminino e investigação de como o envolvimento em atividades esportivas, esporte, principalmente futebol, e projetos sociais esportivos podem empoderar as meninas e combater desigualdades de gênero. Então, mas no decorrer da pesquisa do campo, entrevistas com os jovens, eu percebi que a gente não pode só pensar gênero sem ligar ou sem prestar atenção a essa interconexão com questões de sexualidade, porque muitas vezes meninas contavam nas entrevistas que elas enfrentavam desafios relacionados, por exemplo, à aceitação da parte dos pais em relação às suas identidades sexuais, experimentavam medo, o receio em, por exemplo, trazer a namorada para apresentar para os pais. Em casa e tinha medo de, né, ser expulsas do ambiente familiar que elas próprias falaram, né, o que os pais falaram para elas, que se um dia descobrir, eles vão expulsar eles de casa. Então as meninas falam, nunca posso trazer minha namorada para casa porque meus pais vão me expulsar de casa, então eu vivo nesse constante medo,
escondendo, enfim. Então, essa era a experiência de muitas meninas nos projetos. Mas a gente estava discutindo o empoderamento feminino, esporte, as normas de gênero, e elas começaram a trazer essas questões. E só quando eu comecei a pesquisar na segunda organização, ela tinha, né, eu não consegui escapar desse tema e tinha que adequar as questões, adequar um pouquinho o meu foco, me aprofundar na teoria ou abordagem queer, e porque a ONG ela colocava, igual eu falei, temática da sexualidade como um dos pilares fundamentais da sua filosofia, trabalho, e passou a ser um tema institucional. Então, você via a presença de jovens queer, tanto entre os funcionários, os jovens líderes, e aí eu percebi que vai surgir uns temas novos que eu não imaginava, não esperava, que eu precisava mudar um foco. Por exemplo, isso me levou a pensar sobre esses projetos esportivos como espaço relativamente seguro para jovens queer. E foi a partir desse momento que eu comecei a me aprofundar e focar um pouco mais nessa questão da sexualidade e considerar, né, porque ficou evidente que essa interconexão entre gênero e sexualidade. Então, eu acho que, na verdade, o desafio poderia ter sido indo para o Brasil, pesquisar a questão de sexualidade e queer, tentar achar os jovens queer que participam nesses projetos, ou achar as ONGs que se dediquem a esse tema. Mas a minha experiência foi o oposto. Eu descobri esse tema dentro de um outro tema, né, através de, né, das entrevistas, né, eu estava focada no empoderamento feminino, então, como isso surgiu, na verdade, o desafio talvez não foi assim tão, não sei dizer um desafio, mas eu acho que com certeza seria desafio você tentar achar as ONGs que têm sexualidade ou né, esse combate a discriminação em base à orientação sexual como um dos pilares, né? Porque não é fácil e sim, você pode ver na internet as missões dessas organizações e tudo mais, mas você não vai achar muitas, porque, igual eu falei, ainda não é, né, um tópico que seria tão aberto, tão frequente. Então, talvez voltando aos desafios, eu acho que falaria só isso. Bom, Eva, muito, muito esclarecedora as suas falas sobre a teoria queer, sobre os resultados da sua pesquisa, os achados da sua pesquisa. E eu só destaco na sua última fala esse desafio de ser pesquisadora, né? De ir para campo com um objeto de pesquisa e esse objeto ele se transformar ali a partir da percepção, né, sociológica do espaço, do contexto, daqueles que estão nesse contexto. Então, é um grande trabalho, né? Redirecionar o estudo. Então, parabéns pelo desenvolvimento da pesquisa. Bom, chegando ao fim, caso eu não tenha abordado algum ponto que você considere importante, Eva, eu deixo aberta a palavra para que você possa realizar comentários, falas, enfim, fique à vontade. Uhum. Pronto, eu acho que para finalizar, eu gostaria de agradecer de novo essa oportunidade para falar sobre esse tópico, porque é um tema importante que a gente precisa conversar, a gente precisa dar visibilidade, não só quando se trata do ambiente esportivo, mas também em outras esferas da sociedade, né? E ainda tem muito trabalho a ser feito para criar, né, ambiente inclusivo, diverso e inclusive o esporte, né? Talvez eu gostaria encorajar as ONGs para trabalharem com essas temáticas,
porque para muitos jovens isso pode ser o único ambiente onde eles se sentem bem, seguros e respeitados. E também poderíamos encorajar um pouco mais os pesquisadores e pesquisadoras, igual eu falei no começo, para a gente ter esse olhar queer, essa ótica, para ouvir vozes desses jovens, desses adolescentes e dar visibilidade a eles. E nós precisamos, sim, entender a experiência deles primeiro, se a gente quer criar uma sociedade mais inclusiva, mas nós também precisamos incluí-los na tomada de decisões. E a gente deveria, quando eu penso sobre isso, sobre a pesquisa, sobre esses jovens que eu conheci no campo, sobre essas ONGs que fazem esse trabalho e diariamente lutam contra a resistência de todos os lados, que a gente não deveria falar por eles, mas exigir que eles tenham a oportunidade de falar por si mesmos. E também precisamos trabalhar para criar espaços onde isso possa acontecer de uma forma produtiva. Então, acho que é isso e muito obrigada de novo por essa oportunidade. Bom, Eva, gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação. Muito obrigada por toda a disponibilidade e a abertura para a gente se comunicar. E o projeto agradece pela sua contribuição. Muito obrigada. Obrigada, espero ter ajudado e mando um abraço para você à distância. Outro para você, Eva. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se você tem alguma sugestão de tema para a próxima entrevista, por favor, acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Será um prazer contar com a sua participação.